Próximo mês de maio, uma bela senhora completa 70 anos. O Fórum do Trabalhador de hoje vai falar sobre a CLT. Você é nosso convidado. Hoje nós estamos recebendo o Jarbas Cafola, da Nova Central Sindical, e o Edmilson Domingues, do Sindicato dos Metalúrgicos. Olá, Jarbas, tudo bem? Tudo ótimo, André. Perfeito. Aniversário da CLT. Qual que é a importância da CLT para a classe trabalhadora? André, essa conquista que ocorreu há 70 anos foi de suma importância para a nossa sociedade brasileira, em especial para os trabalhadores e suas famílias, que com isso trouxe a segurança para a sociedade, para os trabalhadores, de receber o 13º, férias de 30 dias e o seu salário no final do mês. Foi sensacional essa conquista na sociedade para os trabalhadores. Edmilson, enquanto a classe está celebrando, mas ela permanece de plantão também, porque muita gente atacando a CLT, no Congresso, vários projetos de flexibilização de direitos. Muito bem, André, exatamente. A CLT é um documento importante, não é, que é a consolidação das leis do trabalho, que há 70 anos, não é, os trabalhadores brasileiros conseguiram, e é importante que a gente fique vigilante quanto aos nossos direitos, não só esses direitos previstos na CLT, mas os direitos que nós podemos obter também com o avanço das nossas lutas em todas as nossas categorias. A CLT começa com Getúlio Vargas, ela acaba compilando ali todas as leis do trabalho que existiam, e depois, ao longo do tempo, ela vem sido aperfeiçoada. E também tem as políticas dos governos. O governo federal, por exemplo, tem investido muito na valorização do salário mínimo. A Nova Central também encampa essa bandeira, acredita que é fundamental? É fundamental, uma das bandeiras da Nova Central, em defender o aumento real do salário mínimo, com mais algumas perdas que aconteceram no passado, para que venha realmente a valorizar o aposentado. Porque hoje a gente percebe que o aposentado não está sendo valorizado dentro do nosso território nacional. Edmilson, me explica um pouquinho, no seu setor principalmente, na indústria metalúrgica, na indústria automobilística, quando o país está em crise, o empresariado vai lá, pede isenções, reduções de impostos, incentivos fiscais, o governo investe, tira IPI da linha branca, tira IPI dali, e na hora do lucro, muitos empresários têm uma dificuldade em partilhar os lucros. Eu sei que tem alguns dissídios seus que têm essa negociação, mas como que é isso para o trabalhador, de ver o patrão na dificuldade e o sacrificado do trabalhador? Quando está prosperando, o último a ganhar o bônus é o trabalhador. Exato. É importante, assim, nós já participamos, não é? O nosso sindicato é filiado à Central Força Sindical, e o nosso grande líder lá, o Paulinho Pereira da Silva, que é o presidente da Força e nosso deputado federal, tem lutado pelos trabalhadores, e a Força Sindical, então, junto com outras centrais sindicais, já fizemos alguns atos, não é? Tivemos a participação da nossa central, do nosso sindicato nesses atos, em busca de alguns incentivos, não é? Alguns benefícios do governo para as empresas, mas qual o objetivo disso? O objetivo é efetivamente manter os postos de trabalho, gerar novos postos de trabalho com isso, mas é preciso também, como você já muito bem colocou, que na hora em que a economia está aquecida, não é? Que os empresários, as empresas estão vendendo no mercado interno e externo, nesse momento, é importante que o empregador tenha a sensibilidade também de dividir parte do seu lucro com aqueles que o ajudaram a chegar, não é? Que as peças mais importantes, eu considero, numa empresa, não é? Seja ela de qual segmento for, são os trabalhadores e trabalhadoras. Então é preciso que o empregador tenha a sensibilidade de fazer, nesses momentos em que a situação econômica estiver melhor, uma divisão com os seus empregados e empregadas. Nesta celebração dos 70 anos da CLT, vamos ver um vídeo que mostra um pouquinho da realidade cotidiana do trabalhador brasileiro. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda a firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro
É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Corre do dia a dia, marmita fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Eu tenho certeza que você, trabalhador, se viu nesse vídeo, né? E também na música, que passa muito bem a realidade de cada um dos trabalhadores. Mas, ô Cafola, está escrito na lei, mas não é muito tranquilo não, que passou ali no vídeo, muitos patrões têm dificuldade ainda de honrar ou de cumprir o que está ali determinado na lei. Por exemplo, com relação às horas extras, exame admissional, que é uma coisa obrigatória, uma das primeiras coisas da lei, mas uma coisa que preocupa ainda, registro em carteira. Muito trabalhador não tem contrato de trabalho, não tem registro em carteira. O que o trabalhador deve fazer quando o seu patrão não garante esse direito? Em primeiro lugar, tem que procurar o sindicato, né? Na ausência do sindicato, o Ministério do Trabalho, né? Realmente o trabalhador ele tem que se expor. Ele não pode ter mais o medo de perder o emprego para reivindicar seus direitos. A sociedade brasileira, em especial os trabalhadores, tem que ter essa postura. Na hora que todos nós, trabalhadores, começarem a ter uma postura de cobrança, nós iremos modificar o empresário. Edmilson, no setor metalúrgico hoje, quais são as afrontas maiores que você vê assim à CLT? Existe alguns desrespeitos, não é, aos direitos lá garantidos. Existe também casos de trabalhadores e trabalhadoras ainda sem registro em carteira, infelizmente. E aí a gente também dá o conselho, igual o Cafola colocou, que na verdade procure seu sindicato, cada qual da sua categoria, porque eu tenho certeza que no seu sindicato vai encontrar amparo, vai encontrar um encaminhamento para a solução dos seus problemas. É como eu disse, os metalúrgicos, não é uma categoria forte nesse nosso país, não é uma categoria de vanguarda, e aí então assim, a gente está sempre atento a esses desrespeitos. Mas é preciso que o trabalhador, ele faça essa denúncia, não é? Pode ser de forma anônima, enfim, mas que ele apresente as suas reivindicações, apresente o que está sendo descumprido da legislação quanto ao seu direito, para que o seu sindicato, então, atue em defesa dele e dos demais companheiros que estão na mesma empresa. Eu gostaria que os dois falassem sobre a mesma pergunta. O movimento dos trabalhadores conseguiu eleger o presidente da República, mas no Congresso ainda existe uma desproporção. A bancada dos patrões é muito grande, a bancada dos trabalhadores é pequena e as centrais constantemente estão se mobilizando, estão em Brasília, visitando os gabinetes, fazendo movimentações. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância dessa participação e da importância da representatividade dos trabalhadores no Congresso. É de suma importância, né? Nós, em especial cidadãos, em primeiro lugar, eleger nossos deputados federais vinculados a quem está defendendo os trabalhadores. Muitas vezes a gente se engana na hora de eleger e não acaba nem cobrando, não acaba nem participando das eleições, e com isso a gente se omite. E a partir do momento que o trabalhador se omite, a classe patronal ela é muito unida nessa situação. A gente percebe na situação brasileira que a classe patronal faz muitos conchavos e nós, trabalhadores, não conseguimos, para benefícios nossos. E com isso, quem são responsáveis somos nós, trabalhadores, que não conseguimos eleger os nossos próprios representantes.
Exatamente. Na hora da eleição, né, o eleitor, enfim, o trabalhador de maneira geral, que é o eleitorado que compõe o Brasil, eles vão para a urna e eles levam em considerações algumas situações, algumas propostas apresentadas, mas raramente ele leva em consideração o que aquele candidato em que ele vai votar vai representar depois de eleito, seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou mesmo a nível municipal. É importante que o eleitorado, não é, os nossos trabalhadores todos, de todas as categorias, eles se empenhem em identificar quem efetivamente está comprometido ou vai estar comprometido, não é, com a sua luta, com os seus anseios, para que então a gente tenha um avanço, não é? Nós não queremos ser maioria. Eu acho que nós não precisamos ser maioria. Nós só precisamos ter pé de igualdade, igualdade de condições. Então, como você mesmo colocou no início da tua fala aí sobre isso, sobre essa pergunta, existe uma desproporção na representatividade. Então, a partir do momento que o eleitorado começar a acompanhar, começar a cobrar, começar a querer saber qual que vai ser a proposta e o posicionamento do seu candidato, nós teremos então a eleição de novos companheiros. Engana-se quem acha que tem que ficar ali a política. Seja do sindicato, seja um trabalhador, seja uma trabalhadora, ao contrário. A nossa vida é toda regida, não é, pelos políticos, pela política. Às vezes o que alguns têm feito com a política é que é prejudicial, mas a política em si, ela existe para atender a voz, os anseios do cidadão. Lembrando, 5 de maio, Festa do Trabalhador, tem a chamada. Vamos ver o que vem de novidade para você no domingo, 5 de maio, Trabalhador de Ribeirão Preto, a grande festa do trabalhador. Vem aí a quarta Festa do Trabalhador. Domingo, 5 de maio, a partir das 9 horas. Prestação de serviços, prêmios, lazer, praça de alimentação, espaço para crianças e grandes shows musicais. Participe, traga sua família. Domingo, 5 de maio, quarta Festa do Trabalhador, na esplanada do Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. Lembrando, Edmilson, todos os metalúrgicos, faz o convite para os metalúrgicos para participar da nossa festa. Claro, em primeiro lugar, queria convidar todos os trabalhadores metalúrgicos, né, as nossas trabalhadoras também, para que participem dessa grande festa, não é, que algumas centrais aí se uniram para fazer, os sindicatos de Ribeirão Preto, com o apoio do vereador André, para que a gente então tenha bastante gente na praça e comemoremos então não só o Dia do Trabalhador, mas também os 70 anos da CLT, que a gente acha tão importante para todos nós. Cafola, fala um pouquinho da nova central, como está estruturada aqui na região de Ribeirão? Então, a nova central está com uma estrutura, né, de estar afiliando os sindicatos dentro de Ribeirão Preto, na região. Ela está participando do 1º de maio, junto já há 4 anos nesse evento, né? E eu quero convidar também os sindicatos que são filiados à nova central, né, para participar junto conosco lá nesse grande festa que estamos realizando aqui em Ribeirão Preto, que é a Festa do Trabalhador, que são os motoristas, os marceneiros, o sindicato dos extrativistas, né, todos esses sindicatos filiados na nova central estão convidados, e os trabalhadores também, né, convidados a participar desta grande festa aqui em Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a presença do Edmilson, o Cafola vai permanecer conosco mais um pouquinho e daqui a pouquinho nós vamos receber o Clodoaldo Campos, que vai trazer as novidades aí do evento, ele que é o grande organizador, mas dá tempo ainda do Edmilson fazer as suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez, André, o espaço aqui cedido, parabenizá-lo, né, pelo programa, um ótimo programa que a gente estava precisando, todas as categorias precisavam, e também dizer para que todos participem dessa festa e de todos os eventos que o Sindicato dos Metalúrgicos promover, que a gente divulga isso no site, nós divulgamos através do nosso jornal, enfim, de todas as formas possíveis. E uma preocupação do Sindicato dos Metalúrgicos e de todos os sindicatos é com relação à segurança do trabalho. E nós aqui temos uma campanha permanente, sempre vamos abordar o tema, e tem o nosso personagem que a cada semana vem nos divertir e também nos alertar sobre a necessidade da prevenção de acidentes. Vamos acompanhar o Napo em mais uma aventura.
E esse vídeo de hoje foi um puxão de orelha para você que ainda fuma. Principalmente você que fuma no ambiente de trabalho. Lamentavelmente, em muitas empresas ainda, a guerra passa pelo cigarro e a falta de cuidado com a saúde. Clodoaldo, bem-vindo ao programa. Tá parando de fumar, Clô? Ainda não. Mas pretendo. Mas no ambiente de trabalho é importante que as pessoas tenham cuidado, né? André, não só no ambiente de trabalho, eu entendo que isso é um veneno e que deve ser evitado em todos os locais. Infelizmente, eu ainda não consegui parar de fumar, mas eu acho que é muito importante que todo mundo tenha consciência do não fumar. Você não parou de fumar e também não parou de trabalhar. Está correndo muito para cá, para lá e, inclusive, tem acompanhado as movimentações em Brasília da luta de preservar os direitos trabalhistas que estão na CLT. Muita gente quer flexibilizar. Essa palavra para o movimento sindical é como se fosse uma sentença de morte, uma ameaça. Isso, André. Como no seu bloco anterior você frisou, né, nos 70 anos de CLT. Na verdade, se você buscar a história da CLT, ela tem 80 anos. Ela começou na Constituinte de 33. Mas somente em 43 é que o governo Getúlio Vargas encomendou a um grupo de juristas para que elaborasse e formatasse, então, as normatizações, que são as leis, para realmente virar a CLT, que ele assinou no dia 1º de maio de 43, no Rio de Janeiro. Então, na verdade, de assinatura ela tem 70, mas ela já tinha alguns anos atrás na Constituinte de 33. E muita gente não sabe também que o movimento sindical já estava se articulando naquela época e a CLT veio até para dar uma acalmada ali na relação que era muito tensa, porque os patrões, infelizmente, aqui no Brasil, não queriam atender nenhum direito e a classe trabalhadora mobilizada, a CLT ajusta uma situação, depois vem avançando, no passar do tempo adequando, mas hoje... são duas lutas, né, Clodão? Uma para garantir o que já tem, a outra para avançar. Para avançar, exatamente. Nós tivemos, como nós estamos abordando CLT, nós tivemos muito problema com o governo neoliberal. E o governo neoliberal pregava e prega ainda a flexibilização e o fim da CLT como um todo. Essa é a luta deles, mas a CLT é um regimento muito forte e que persistiu e garantiu e continua viva a CLT, que são os direitos dos trabalhadores. Então nós não temos que flexibilizar a CLT para haver um bom convívio entre patrão e empregado.
ela veio em uma demanda em que o Brasil era rural e que de repente começou a ser a indústria. E tinha a necessidade de haver as normas do trabalho. Para quê? Para haver uma harmonia disso tudo. E que às vezes até hoje muita gente não entende. Mas a CLT, ela traz direitos e deveres. Muitos pregam que ela só traz direitos, mas não, ela traz deveres. E tanto para o empregado como para o patrão. Então, tem que haver um livro, tem que haver uma legislação que regulamente tudo isso. Você não pode jamais começar uma relação de trabalho se você não souber quais são as regras do trabalho, quais são as normas do trabalho. No regime neoliberal, quase perdemos a CLT, mas pela luta das centrais sindicais e de todos os sindicatos do Brasil, a gente fez uma batalha muito forte, conseguimos derrubar o governo neoliberal e conseguimos manter a CLT. E estamos lutando por avanços. Ô, Cafola, me fala um pouquinho sobre a importância do Ministério do Trabalho ser fortalecido. É outra bandeira do movimento sindical, outra instância de garantia da defesa, não só do trabalho, mas também da geração de emprego, né? O Ministério do Trabalho ele tem que ser fortalecido, né? De todas as formas, economicamente, profissionalmente, porque hoje ele está abandonado. A gente pegou uma pesquisa dentro do Ministério do Trabalho que mostra a demanda crescente para fiscais e não tem fiscais. Hoje nós precisaremos, dentro do Ministério do Trabalho, de 12 a 15 mil fiscais trabalhando, concursados, para atender o Brasil. O que não acontece, né? E fica defasado. O patrão nada de braçada em cima do trabalhador. E dentro da Receita Federal, nós temos o inverso. Há um investimento grandioso dentro dos profissionais da Receita Federal, porque é um órgão arrecadador, traz dinheiro para a nação, o que os governantes ainda não viram que o Ministério do Trabalho tem o fator social. Ele não só traz receitas com multas que os empresários não estão cumprindo, mas traz as questões sociais para a nação, para o trabalhador, para a sociedade. Porque o trabalhador, ele não é só o trabalhador, é a família do trabalhador. Esse trabalhador sustenta o sogro, o filho, os pais. E hoje o Ministério do Trabalho ele não consegue isso. Ele está praticamente a pico, igual o Titanic. Nós precisamos mobilizar, sensibilizar o governo para realmente ele incentive, injete dinheiro dentro do Ministério do Trabalho para contratar fiscais e para qualificar esses fiscais. Hoje, dentro do Ministério do Trabalho, o pessoal, nas metas que são elaboradas, estão querendo fazer fiscalizações virtuais. Eu te pergunto, como é que você vai fazer uma fiscalização virtual na fazenda? Nem satélite consegue. Porque você tem que ir lá perguntar para o trabalhador se está a carteira registrada ou não. E hoje o Ministério do Trabalho, ele tem a visão de que ele só precisa fazer fiscalização online. Se está recolhendo fundo de garantia, o INSS, o PIS, só isso. E com isso está degradando a situação do Ministério do Trabalho. Nós precisamos, de todas as maneiras, mobilizar o governo federal para que ele incentive e faça a questão dentro do Ministério do Trabalho. Clodoaldo, fator previdenciário. Outra coisa que traz grande preocupação para quem está trabalhando e principalmente para quem já está na ponta da aposentadoria. Isso. Para chegar no fator previdenciário, eu queria até parabenizar aqui a fala do Jarbas, com relação ao Ministério do Trabalho, mas eu queria deixar um lembrete. O Ministério do Trabalho e Emprego é o que detém o maior recurso financeiro, que é o FAT. O FAT é administrado pelo CONDEFAT, em que as centrais sindicais têm assento, mas não reverte parte do recurso do CONDEFAT para o próprio Ministério do Trabalho. E que faz com que o Jarbas colocou, denigre, diminui, não se contrata fiscal, o valor das multas aplicadas são irrisórias, patrão nenhum mais respeita isso. Aí, paralelamente a isso, a gente vem com o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Ele achata as aposentadorias de uma maneira geral, é um critério leonino, em que só se fala do fator previdenciário no sentido de diminuir as aposentadorias, a previdência social, mas você não ouve falar da seguridade social. Essa
está deixada à margem. Nós não temos só a previdência social. O governo tem que cuidar também da seguridade social. E isso ele não fala. Então, quer dizer, ele diz que há um déficit enorme na previdência social, que não pode rever esses cálculos do fator previdenciário, como eu disse, leonino. Em qualquer situação, ele tira da aposentadoria de qualquer trabalhador no mínimo 30%. Ele reduz a aposentadoria em 30%. E não se compensa isso com a seguridade social. O trabalhador vai lá no posto do INSS, não tem atendimento. Ele é obrigado a ir nos postinhos das prefeituras que não tem recurso do governo federal transferido para esse fim. Percebe? Então, o que acontece? Falamos que há um déficit na Previdência e que temos que aplicar o fator previdenciário. Não falamos da Seguridade Social. O fator previdenciário é uma criação de carreiristas do Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de não permitir que aqueles que entraram no jogo há 35 anos atrás, nós entramos com a formatação de que nós iríamos aposentar dentro daquela regra, mas no final dela mudaram a regra do jogo. E isso, você vê as aposentadorias hoje, que daqui mais uns 5, 6 anos, todos os trabalhadores vão aposentar com salário mínimo. Se você vê a correção do salário mínimo e quanto que se aplica nas aposentadorias, daqui a pouco todos estarão com salário mínimo. Daí também a necessidade de se discutir e brigar muito pela valorização do salário mínimo, porque todo mundo está no salário mínimo. Nós vamos votar nesse tema aqui, tema extremamente importante, eu quero abordá-lo com mais tempo. Nós vamos fazer uma série de programas sobre a CLT, mas eu quero soltar um vídeo agora e nós vamos falar um pouquinho da festa que está chegando, o 5 de maio, que você é um dos organizadores. Vamos ver aí 2 grandes atrações. Eu separei uma mulher e um homem para agradar a todo o público. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. E aí nós separamos imagens, Clodoaldo. Tati Romero, ela cantou aqui em 2011, né? Ela encerrou a festa de 2011. Isso, André, foi uma surpresa em 2011, né? Porque ela é uma cantora de axé de Ribeirão Preto, mas às vezes pouco conhecida no cenário musical de Ribeirão Preto. Ela fechou o evento em 2011, que para surpresa geral agradou a todos. O pessoal permaneceu na praça até o último. Aliás, ela gerou um problema, é bom, desculpa te cortar, porque ninguém queria ir embora, né? Exatamente. Ela ficou depois do sorteio dos prêmios, era quase 11 horas da noite, e ninguém queria ir embora. A polícia militar, gente, vamos embora, e a menina cantando e o povo ficando, é uma grande atração. A polícia militar queria, né, e como manda a lei, que até a liberação é até às 22 horas. Né, a legislação é isso. E nós já estávamos em 22h30, mas o povo não queria ir embora. Agora o povo também não vai querer ir embora curtindo essa dupla que tá passando agora, hein? Esses aí é para arrebentar. Isso, André. A gente trabalhou bastante nessa grade, Chitãozinho e Chororó, porque é uma dupla de destaque nacional que teve em Ribeirão Preto há pouco tempo, quando fez a comemoração dos 40 anos, mas que poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir, porque os ingressos custavam até R$2.000. Então, o trabalhador não tinha nem condição de comprar uma mesa ou mesmo de pagar o ingresso mais barato, que era R$300. Então a gente trabalhou bastante o Chitãozinho e Chororó no sentido de trazer o mesmo show na praça pública, para todos os trabalhadores e trabalhadoras poderem assistir, poderem levar suas famílias. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, André, e pedir para que todos que forem à praça, que irem com espírito de festa, porque é o Dia do Trabalhador. Não é um local de disputa política, não é um local de disputa partidária, enfim, é uma festa do trabalhador. Então, não terá bebida alcoólica. Não teremos bebida alcoólica. A fiscalização geral vai estar no entorno da praça e na praça coibindo essa prática, exatamente para evitar problemas, que a gente sabe que tem. Então a gente pede aqui através do seu programa,
para que as pessoas que forem à praça, que vá realmente com o espírito de festa. É uma realização de todos os trabalhadores. Estamos no nosso minuto final. Cafola, deixa suas considerações finais aí. Você que também é um dos organizadores do evento. Isso, a gente está participando junto, né? Cada um representando cada central, para elaborar e fazer realmente acontecer a festa do 1º de maio. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui dentro do teu programa, né? Parabenizar esse programa que valoriza o trabalhador, valoriza a sociedade brasileira, né? E desejar sucesso para você junto nesse programa e na sua carreira também, querido. Clodoaldo volta na semana que vem com mais novidades. Voltamos assim que fomos convidados, André, nós estamos à disposição. Quero repetir o que eu já falei, esse é um programa de suma importância para todos os sindicatos, sindicalistas e trabalhadores. Então, toda vez que for necessário que eu venha, quero estar pronto aqui e agradecer essa sua iniciativa que foi de suma importância, não só para Ribeirão Preto e região, mas para toda a classe trabalhadora. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e pedir divulguem. Você, trabalhador, divulgue para o seu amigo de serviço, divulgue para os seus vizinhos, para a sua família, que esse é o seu fórum, esse é o seu espaço. É um programa feito de trabalhadores para trabalhadores. Sábado é a reprise ao meio-dia, programa inédito toda segunda, 19h30, aqui na Tati TV.